E você que é do mundo financeiro, da Faria Lima, conhece esse pessoal todo, será que não tem um setor da direita brasileira que gostaria de ver o Brasil fora dos BRICS? Por exemplo, se um Tarcísio de Freitas vira presidente, será que não tem o risco dele dar uma de Javier Milei? E a Argentina não chegou a entrar, mas poderia ter entrado e saiu antes de entrar. Você acha que a presença do Brasil nos BRICS é uma coisa consolidada? Eu acho que ele realmente a gente corre esse perigo, tá, Léo? Se a gente, porventura, por uma obra terrível da natureza, né, a direita voltar ao poder no ano que vem, na eleição do ano que vem, a gente corre o risco realmente de sair do BRICS por esse alinhamento automático que a ultradireita do Brasil tem com os Estados Unidos, né? E, obviamente, o governo Trump vai pressionar, dado um governo de ultradireita no Brasil, vai pressionar que o Brasil saia do BRICS. Eu acho que o Brasil precisa reforçar sua posição no BRICS, né? Eu acho até tímida essa adesão do Brasil ao BRICS, né? Eu acho que foi um erro estratégico não ter aceitado a inclusão da Venezuela, né, no bloco, e o Brasil precisa abraçar de vez esse bloco contra-hegemônico, né? O Brasil, por vias diplomáticas, que a gente sabe que o Itamaraty tem essa dificuldade, né? O Itamaraty tem essa postura aí de ficar em cima do muro. Então, eu acho que o Brasil, em algum momento, tem que tomar essa decisão de abraçar com mais contundência, né, a sua inclusão no BRICS, fazer com que o bloco prospere, né, que o bloco cresça realmente como uma potência, um bloco, né, um grupo contra-hegemônico, né, anti-imperialista, anti-sistema imperialista, porque eu acho que essa posição econômica de força, na realidade, tem muito mais a trazer benefícios para o Brasil do que malefícios, né? A gente não precisa ter esse medo das retaliações do sistema imperialista americano. Por acaso, Cobor, no dia de hoje, no dia da gravação dessa entrevista, né, 2 de julho, o presidente Lula levantou esse cartaz, taxação dos super ricos. Né? Aqui o Brasil não passou por não passou por uma revolução não está no horizonte, aparentemente. Né? Então, o que o presidente Lula está defendendo, no final das contas, é quase que uma social-democracia europeia, né? Quer dizer, o mínimo de justiça tributária, ainda assim, a reação é muito grande. Né? Você já falou sobre isso, mas como é que você vê essa imagem aí, quer dizer, do presidente Lula com esse cartaz? Eu acho sim, eu até falei em alguns programas que eu participei no passado que em algum momento o governo ia precisar fazer um enfrentamento, né? Eu acho que tentar conciliar com esse Congresso é a gente se enganar. A gente sabe que nos bastidores não existe essa possibilidade de conciliação com o interesse econômico, né? O interesse econômico vai sempre manobrar para evitar que você aumente a tributação dos mais ricos. O Brasil é um país extremamente desigual e a nossa tributação é extremamente regressiva, né? Então, você não mexer no imposto dos mais ricos, a gente não consegue resolver o nosso problema. Na verdade, o nosso problema fiscal está nesse arcabouço fiscal que foi aprovado. Né? Por mais que a gente consiga aumentar a receita, a gente está amarrado ali aonde gastar essas despesas. Né? E as despesas que vai realmente em benefício das classes mais necessitadas é investimento em saúde e educação, principalmente. Né? E isso está amarrado pela Constituição e pelo arcabouço fiscal. Então, em aumentando a receita, que o governo quer aumentar, obviamente, a receita nas classes mais privilegiadas, esse poder é sempre barrado. Então, eu acho que esse enfrentamento que o presidente está fazendo, o ministro Haddad está fazendo, ele é necessário, a gente tem que ir para o embate, porque eu acho que a gente não pode mais ficar tentando conciliar uma coisa que a gente sabe que nos bastidores não existe conciliação. Né? Como é que são os impostos, quer dizer, o nível do imposto que existe nas sociedades mais avançadas, nas sociedades inclusive invejadas, né, quer dizer, pelos brasileiros? O Japão, a Escandinávia, os países europeus, enfim, para que as pessoas tenham noção é, de como o Brasil cobra pouco, né, dos privilegiados. Na realidade, o período de maior bem-estar na sociedade foi justamente na reconstrução do mundo no pós-guerra, né? Esses 30 anos ali depois de Bretton Woods, até o início da década de 70, é reconhecidamente o período em que a humanidade passou pelo maior período de bem-estar social, né? E esse bem-estar social é financiado fiscalmente, né? Por isso que a Europa tem um problema fiscal até hoje, né? Com o fim do acordo de Bretton Woods, principalmente depois do acordo de Plaza, a Europa não consegue mais financiar esse estado de bem-estar social sem ter algum tipo de crise econômica, né? Mas se você vai para os países europeus e vai para o Japão, a gente realmente tem essa impressão, né, de um nível de igualdade maior na sociedade e uma carga tributária muito mais alta para as classes mais ricas, né? Eu, como morei no Japão 2 anos, uma coisa que você falou que eu realmente achei bastante interessante, né? Que a classe média lá é quase que mais de 90% da população, né? Você não tem muitas discrepâncias lá, e eu até achei interessante. Estranhei no início, né, que eu, como um operário de uma fábrica, eu podia entrar num restaurante com a roupa ainda suja de graxa, né? E eu sentava do lado de um executivo com terno e gravata e era atendido da mesma forma, né, com a mesma deferência, que o japonês tem muito esse negócio de ter essa deferência no serviço. Né? Mas é uma coisa que, para quem vai do Brasil, é extremamente estranho ver isso, né, e até acostumar. E vivendo lá, eu vi realmente esse nível de bem-estar social para a grande maioria da população e uma ausência de discriminação, talvez de classe. Né? Obviamente, existe uma ou outra forma de discriminação, né? Eu até acho que eu comentei acho que foi até com o Breno, né? Que ele pediu para indicar um filme que eu acho muito bonito, aquele Dias Perfeitos, né? Não sei se você assistiu, Não conheço. concorreu ao Oscar no ano passado, né? É um filme japonês de um diretor alemão, né? Um filme que mostra a vida simples de um limpador de banheiro e como ele pode ser feliz, né? E é em Tóquio, né? Essa história.
Então é uma coisa que é invejável nessas sociedades, né? Em algumas sociedades em países da Europa e no Japão, como eu morei lá, eu também realmente vi. Só que lá a tributação é progressiva, né? Quem tem mais recursos e acumula mais riqueza paga mais impostos. É que é uma coisa tão simples e tão óbvia que é difícil de acreditar, que é difícil de você explicar isso no Brasil e as pessoas concordarem, né? Inclusive pessoas de classes desprivilegiadas que não conseguem entender isso. Acham que nosso modelo é o modelo ideal, né? É, o amigo meu, que é o Leonardo Super, ele costuma falar que o pobre no Brasil ele tem a certeza de que um dia ele vai ser bilionário, né? Então, assim, ele pensa como se ele já fosse um bilionário, ele antecipa, né? E eu queria te perguntar se nessa, vamos dizer assim, transição intelectual, se você perdeu o público, ganhou o público, e se isso importou para você ganhar ou perder nesse jogo aí? Léo, depois da experiência que eu passei, que eu contei na vez que eu tive o prazer, né, de estar com você pessoalmente, tem muitas coisas que mudam na sua vida, né? E na realidade, ser preso, na realidade, me mostrou o quanto eu sou livre, né? E essa liberdade que eu tenho de falar o que eu penso é a que me dá mais satisfação, né? Talvez, numa fase anterior, até por estar no mercado, eu teria que medir as palavras, né? Pensar no assunto que eu vou falar, qual a repercussão que vai dar. E na realidade, hoje eu me sinto muito livre de falar exatamente o que eu penso, na hora que eu penso e do assunto que eu penso, né? Eh, e isso, na realidade, é uma sensação muito grande de liberdade. Mas é óbvio, isso tem um impacto no meu canal, né? Eu senti agora que eu gravei um vídeo no sábado confrontando aí o genocídio, né, lá em Gaza contra o povo da Palestina. Mostrei alguns vídeos, né, é, de crianças, vídeos horríveis, né, do que está sendo implementado lá contra o povo da Palestina. E eu senti que na realidade, eu recebi muitas desinscrições de lá para cá e eu senti que o YouTube não distribuiu meu vídeo como ele costuma distribuir, né? Então eu ali, como eu conheço de números, de estatísticas, eu notei realmente ali o poder do lobby, né, do lobby sionista aí, nas big techs, de restringir o alcance de alguns vídeos que não interessam a eles, né? Mas como eu te disse, eu sou livre, eu não vou deixar de falar por isso, não é esse o meu objetivo, né, de ficar só ganhando inscritos, até porque o meu canal cresceu no início, depois ele parou e voltou a crescer agora, e eu não estou muito preocupado com isso, né? Eu estou preocupado em falar exatamente o que eu penso, defender as ideias que eu acredito, e o que eu acredito atualmente é que a gente precisa caminhar para uma sociedade melhor, mais igualitária e um mundo muito mais humano, né? E o que está acontecendo lá em Gaza é uma coisa inacreditável, o mundo não pode aceitar aquilo, e até me revolta, né? Como grandes nações, eu até cito no vídeo que eu acho que o único grande estadista que realmente fala isso abertamente é o presidente Lula, e a gente está carente aí de líderes mundiais que realmente condenem o que está acontecendo lá em Gaza e saiam, até porque é uma coisa ao nível do que aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra, só que agora é televisionado e todo mundo sabe o que está acontecendo, vê isso em tempo real e ninguém faz nada, né? Então acho que a gente, enquanto ser humano, enquanto humanidade, a gente precisa se revoltar contra isso.